domínio das facções em extensas áreas da capital e também pelo interior do estado é uma realidade. Assim como o surgimento de novos grupos locais dominando seus territórios e controlando rotas de tráfico. Segundo o estudo do Ministério Público sobre o poder das organizações criminosas no estado, as facções já estão em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Pesquisadores da área, como o jornalista Renato Dornelles, também constatam a dimensão desta presença. Pelo menos 4 grandes facções aqui na região metropolitana e que já estão atingindo o interior. E temos facções também que só existem no interior. Então, há facções regionalizadas dentro do Rio Grande do Sul. A região da Serra, que concentra muitas cidades ricas e tem forte atividade econômica, é uma das mais visadas. Nós temos algumas facções que são atuantes na Serra, muitas derivadas, né, da Grande Porto Alegre. E aí eu destaco em Bento Gonçalves os Bala na Cara, né, que eles têm uma proximidade muito grande com os Abertos, que é uma facção, vamos dizer, local de Bento Gonçalves. E aí eles têm uma estrutura muito grande no sentido da questão da traficância, né, lavagem de dinheiro. Os confrontos entre gangues e os embates com a polícia têm sido cada vez mais frequentes na Serra. A escalada de violência atinge cidades grandes como Caxias do Sul e Bento Gonçalves e outras bem menores como Guaporé. O crime organizado já não é mais aquela gangue de ações limitadas. Ele está mais atualizado, ele está mais informado, ele monitora melhor, tem outras condições de fazer até talvez esse cerco que às vezes o pessoal faz em cidade do interior. Isso não acontecia, era só em tempo de cangaço. Assim como na capital, no interior do estado também é fundamental para as facções terem seus territórios dominados para poderem consolidar as suas atividades. E lá vigora também aquela arriscada e frágil estratégia de fechar acordo com os rivais para administrarem juntos as rotas de tráfico e outras atividades que possam exercer em parceria. Mas essa é uma parceria que só dura enquanto todos estão levando vantagem. Então é o domínio de um espaço territorial, né? Então, em determinados momentos, para evitar o confronto, o conflito entre as facções, eles acabam mantendo um acordo entre eles. Logicamente que esse acordo muitas vezes pode ser rompido, né? A origem da droga, quem que fornece, qual que é a facção que fornece, né? Qual que é a organização criminosa que vai fornecer o caminho da droga para determinada cidade. O mês de setembro selou o fim dos acordos entre as facções do interior. Várias execuções em Santa Rosa, Rolante e Arroio dos Ratos marcaram a retomada das guerras e a disputa por territórios, incluindo as rotas que passam por eles. Apesar de ser considerado um estado rico pela forte atividade econômica, o Rio Grande do Sul não é um território tão valorizado pelas organizações criminosas quanto a região tríplice no oeste do Paraná, por onde entra a maior parte da droga que vem para o Brasil, vinda de outros países vizinhos. Mas nem por isso o Rio Grande deixa de ser estratégico para as grandes facções. E é aí que entra o Porto de Rio Grande e as rotas que levam até lá. Ninguém consegue transportar droga hoje sem ser pelas facções, que as facções não deixam. O estudo do Ministério Público aponta o fluxo intenso de drogas, armas, cigarros e bebidas, além de outros artigos que vêm do Paraguai, Colômbia, Peru e Bolívia, em várias rotas que cruzam o Rio Grande do Sul rumo ao Porto de Rio Grande. Dominar estas rotas e as cidades pelo caminho é fundamental para as facções. A gente vê a grande capital das facções do Rio Grande do Sul também, porque elas têm possibilidade de transporte de drogas e de armas no modal terrestre, no modal aéreo, né? E já estão também migrando para um modal fluvial, né? Buscando, né, os portos também para realizar tanto a remessa de drogas para o exterior. Do Porto de Rio Grande, as drogas seguem principalmente para a Europa. Viajam escondidas em cargas embarcadas no porto ou grudadas no casco dos navios abaixo da linha d'água, trabalho que é executado por mergulhadores. Os traficantes também usam barcos menores para levar as drogas até os navios já em alto mar. São os chamados Uber Barco. Foi nesse contexto que nasceu em Pelotas a facção Os Taura, assim mesmo, no singular, para diferenciar dos Tauras de Porto Alegre. A facção divide território com outra, a facção Fábio do Gás, também muito forte em Rio Grande. Avançando em direção à região da Campanha, que faz fronteira com o Uruguai, atuam as facções Os Braga e a Zona Leste.
E também disputam a região facções com base em Porto Alegre, como os Manos, os V7 e os Tauras. Todas de olho nas rotas do tráfico, o que dá muito trabalho para a Polícia Rodoviária Federal. O padrão hoje deles é não ter um padrão, é utilizar todas as rotas possíveis, inclusive as rotas mais longas, fazendo vários desvios, tentando ao máximo transitar o mínimo possível em rodovias federais. As facções que atuam no interior do estado estão se aperfeiçoando, aprendendo com as da capital. Elas estão estruturadas quase como uma empresa, né? Uma atuação empresarial. As facções, uma delas, que o Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha um perfil muito violento, uma delas com origem aqui em Porto Alegre, ela já está migrando também para esse ramo, né? essa vertente, essa estrutura empresarial, em que são núcleos, né, organizados, responsáveis por cada área e que dá uma capacidade maior de gestão. Então eles conseguem realmente realizar a atividade criminosa e esse patrimônio adquirido eles conseguem fazer a lavagem de capitais, tanto com estruturas externas quanto com estruturas internas da própria facção, né, que permitem depois levar esse dinheiro para outros estados, receber em empresas lícitas, né, eles criam empresas de fachada, empresas fictícias, que recebem esses valores e depois repassam para os membros da facção por meio de laranjas. Né. Tão importantes quanto as bocas de fumo são os estabelecimentos comerciais que mascaram a circulação do dinheiro que vem do tráfico e dos assaltos. Tem aquele que não aparece, né, tem os comércios onde é feita a lavagem do dinheiro, e aí a gente cita pets, restaurantes, salões de beleza, onde há o fluxo financeiro que não se tem um caixa. A lucratividade dos golpes financeiros elevou as facções gaúchas a um novo patamar de sofisticação nos seus crimes e abriu para as polícias mais uma complexa frente de combate que exige gente muito especializada para desvendar os intrincados labirintos das operações de investimento e, assim, poder rastrear o caminho do dinheiro que alimenta a máquina do crime. Realizam as ocultações e simulações dentro do sistema financeiro tradicional, nos bancos tradicionais, realizam diversas burlas aos sistemas de fiscalização de bancos, enfim, do Bacen, do COAF, também investem em criptoativos. As operações financeiras de fachada e a diversificação dos negócios ajudam as facções a multiplicar seus fundos para reinvestir no crime e assegurar ainda mais poder. Quando a gente está falando de organizações que já têm condições de multiplicar os seus negócios, né, de trabalhar para que exista procedimentos de lavagem de dinheiro, para que elas consigam internacionalizar os seus bens. Então, isso vai, em alguma medida, fortalecendo financeiramente as organizações. Elas vão se tornando mais potentes, com mais poder bélico. Os investimentos das facções não se limitam ao Rio Grande do Sul. Uma grande fazenda no interior do Mato Grosso, que tinha 3 vezes o tamanho de Porto Alegre, com 42 mil hectares, pertencentes a uma facção aqui do Vale dos Sinos. Com tanto dinheiro enchendo os cofres das facções como resultado desses crimes financeiros e diante das operações cada vez mais especializadas das polícias buscando coibir esse tipo de crime, as facções passaram a ter um cuidado muito maior com a sua defesa nos tribunais. Mas nada daquele chamado advogado de porta de cadeia. As facções agora investem em escritórios caros e qualificados de advocacia para tentar escapar das grades e poder manter os seus negócios em andamento. Não raro nós enfrentamos aqui bancas com 5, 6 advogados, com advogados peritos em crimes cibernéticos, em evidências digitais. Então eles têm realmente todo um aparato. A esperteza financeira das facções também levou a Polícia Federal a apertar o cerco contra os golpes e manobras no mercado financeiro, buscando enfraquecer o crime através do sufoco nas contas das facções. Focando na lavagem de capitais do crime organizado, então não apenas identificando como foi realizada a ação, mas como essa ação gerou um lucro para a facção e buscando os meios, né, que eles utilizaram para poder ocultar ou dissimular esse patrimônio, esse proveito desse crime, né, e identificar e retirar esse patrimônio deles, para dificultar uma nova reestruturação, né, uma reestruturação dessas facções. A mesma tática vem trazendo bons resultados para a Polícia Gaúcha. Nessas 15 operações que realizamos em 5 anos,
Foram cerca de 200, 300 pessoas já indiciadas, muitas presas e com os ativos financeiros bloqueados. Chegamos a 40 milhões de reais efetivamente bloqueados nessas operações, com prova robusta. No programa de amanhã, você vai ver como funciona a chamada fábrica de soldados do crime e por que é tão importante mudar profundamente o sistema prisional para conter o avanço das facções. É amanhã, aqui na Record.